Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Dicas da Beta. Hoje eu estou aqui com a nossa querida acolhedora Adriana Oliveira e com a Helene From, que foi apresentada pela Adriana trazendo um tema muito interessante, que é a doulagem da morte, ou como ela prefere chamar, doulagem do fim da vida. Eu achei esse tema muito interessante porque eu sempre associei doulagem a nascimento, a expectativa, a vida. E quando eu li ali morte, eu confesso que eu fiquei um pouco impactada. Então, eu a trouxe hoje, juntamente com a Adriana, para nós abordarmos um pouquinho mais sobre esse tema. E eu gostaria, né, assim, dar o meu abraço, receber vocês assim com todo o meu carinho e que a Helene e a Adriana possam se apresentar. Beta, Adriana, obrigada pelo convite. Eu me chamo Helene From, sou psicanalista. Ano passado eu tive o prazer de ser convidada pela Casa do Cuidar para ser professora do módulo de arte da primeira formação de doulas do fim da vida aqui no Brasil, que se chama Sentinela. Então, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu aprendi também durante todo esse processo de formação, com todos os outros professores da Casa do Cuidar com vocês. E Adri? Olá, olá. Obrigada, Beta. Obrigada, Helene. Eu sou voluntária do projeto desde 2020, né? Entrei como acolhida no GA 35, né? E hoje já avança a mais grupos. E fiquei nesse tempo muito bem acolhida, fui muito bem amada, amparada pelo projeto, pelo luto do meu filho mais velho, pelo suicídio. E foi um momento muito sofrido, né? Mas que o projeto me ajudou a atravessar esse caminho, essa longa jornada, né? E logo depois eu virei voluntária, virei acolhedora, e até hoje eu estou aqui, né, com muita alegria, apoiando, né, e olhando para esse projeto genuíno que eu guardo no meu coração. E olhando com tanto carinho, que sempre pensa em algumas dicas para dar para a gente, hoje deveria chamar dicas da Helene e da Adri, né? Não dicas da Beta, e também fez esse favor, né? Fez essa gentileza de me apresentar a Helene, trazendo esse tema que nós vamos entender um pouquinho melhor hoje. Helene, o que seria então essa doulagem? Bom, Beta, primeiro eu gostaria de voltar um pouquinho na raiz dessa palavra doula, né? Você disse que ficou impactada por ter essa palavra conectada à morte. Na verdade, a palavra doula ela é muito antiga. E o que ela quer dizer etimologicamente é alguém que se coloca a serviço. Então, todas as vezes que nos colocamos a serviço de algo ou de alguém, a gente está fazendo uma doulagem. A gente está num papel de doula, né? Essa palavra doula, ela foi se modificando ao longo do tempo, né? E em um momento da nossa humanidade, ela passou a ser conectada com a escravidão. Era alguém que servia a alguém por obrigação, né? E esse movimento maravilhoso de doulagem, né? De ajuda, de serviço à mulher que pare, está mudando a imagem dessa palavra, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, partindo do serviço que ser doula era estar a serviço de algo, é estar a serviço da passagem do nascimento, por que não também é estar a serviço da passagem no processo ativo de morrer? Não é? É importante dizer que tem que ser um processo ativo, porque se a gente vai para um processo de inconsciência, não existe serviço de doulagem, seja de nascimento ou no processo de finitude, né? O que compõe, né, o processo de doulagem do fim da vida, né? No conhecimento que eu tenho e pensando também em todo o processo do luto, que não está separado
no processo de assistir alguém que falece. Né? O primeiro item é a escuta. Né? Eu ser testemunha ativa do processo de fim de vida de um ser humano. O segundo grande item é esse observador que observa, mas que não toma decisões pelo ser que está em processo ativo de morrer. Eu gosto muito do que a Ana Cláudia Quintana Arantes fala, principalmente, né, no processo de passagem de vida de idosos, que a gente esquece que aquele ser humano é um ser humano que decide, que tem as suas próprias emoções, as suas próprias vontades, né? Então, ser doula não é decidir por alguém, né? Não é ter um compilado de saber que vai dizer, esse é o melhor caminho. Uhum. Talvez aí existam algumas diferenças de dimensão entre a doulagem do início de vida e a doulagem do final de vida. E o terceiro grande pilar que é fundamental, e aí conecta o meu conhecimento psicanalítico com o conhecimento de arte, é que doula também precisa de cuidado. O processo de empatia, que é um nível, um estágio inicial do processo de cuidar de alguém. Né? A Adriana vai falar um pouco mais, né, sobre esses níveis de empatia, mas a empatia também pode trazer para a gente um processo de adoecimento do cuidador. Né? Então, como cuidador, eu observo o outro como testemunha, eu abro um espaço de escuta e eu cuido. Mas para que esses três pilares se mantenham saudáveis, eu tenho que ter na base, como agente ativo desse serviço, um cuidado comigo, né? com o meu ato de observar, com o meu ato de empatia, para que eu não adoeça também dentro do processo de servir ao outro. Talvez seja o grande diferencial de trazer alguém à vida e de acompanhar alguém à morte. Né? Todo o sofrimento que existe dentro desse outro processo, se a gente fica num processo de empatia muito desassociado dessa pessoa que está fazendo o processo de passagem, a gente adoeça muito mais do que as doulas do início de vida. Então, assim, de uma forma bem resumida, eu acho que é isso que eu gostaria de trazer. O processo dessa escuta ativa, que é uma escuta que respeita a decisão do outro. O processo de observador, que traz dentro da sua bagagem a empatia, mas que não pode ficar desse lugar somente de empatia com esse processo, com esse ser, com esse sofrimento. Né? Que tem um processo de autocuidado também importante por detrás. Helene, como eu disse para vocês, a minha nora é doula de nascimento, né? Então, uma coisa que ela sempre me disse é: a doula não é enfermeira, no caso do nascimento, não é uma médica obstetra, ela é uma pessoa que vai dar um apoio emocional, às vezes, né, muitas vezes um apoio espiritual, é aquela pessoa que vai estar ali, que seja, no caso, vamos dizer, da morte, né? É a pessoa que vai dar apoio à família para lidar com aquele luto, mas se ainda for o caso de um luto antecipatório, ou mesmo, né, de cuidados ali com o paciente, que está com uma doença grave, né, está tendo os cuidados paliativos, é aquela pessoa que vai segurar as mãos, é aquela pessoa que vai acolher, que vai fazer os últimos desejos. Isso se encaixa, né, como vamos dizer assim, um serviço, né, carinhosamente chamar isso de serviço, no caso da doulagem do fim da vida? Com certeza, Beta. E eu acrescentaria outro, muito importante, a presença do silêncio. Olha só, uma das características, né, Adri pode dizer melhor do que eu,
e eu estava vendo um curso de doulagem aqui nos Estados Unidos, assim, já existem muitos cursos de doulagem, né, da morte. Eu achei interessante porque esse crescimento foi de 75% na pandemia. Na pandemia. A busca, né, de profissionais e de pessoas, né, com boa vontade, de voluntários, em busca desses cursos para dar melhor suporte às famílias enlutadas, né, e aos pacientes que ficaram com sequelas graves. Então, olha só, essa busca mudou bastante, por isso eu achei também esse tema muito adequado para esse momento que nós estamos vivendo. E uma das características, né, assim, número 1, habilidade, saber ouvir. Ouvir, é verdade. Mas o que eu achei interessante, e o que eu fiquei pensando agora, Beta, que como você trouxe, que desse aumento que houve agora por tudo que nós estamos passando, como que fica, Helene, se você pode nos trazer, se a doula da vida precisa estar nesse momento com a pessoa que está passando por esse processo, né, de vida e morte, exatamente pelo fato da gente estar em lockdown, e como que fica esse cuidado com esses seres se de repente a gente não pode ter esse contato? Muito legal essa pergunta, Adri. E essa foi uma batalha que eu acho que ganhamos no Brasil. Ano passado foi aprovada uma lei que se chama Lei Ana Cláudia Quintana Arantes, que é o direito de chamadas de vídeo dentro de leitos de UTI. Ai, que Então, fantástico. a tecnologia, né, puxando um pouco para um tema que é tão grato para mim, eu acho que fazer bom uso da tecnologia é colocar a tecnologia a serviço do ser humano. Nós não podemos estar fisicamente, muitas vezes, num processo de amparo, num processo de serviço, mas a tecnologia pode fazer essa vinculação. Seja para que um paciente em estado terminal se despeça da sua família, né? A gente está vivendo um processo de, muitas vezes, não despedidas, né? E isso agrava o processo do luto dos familiares. Então, foi a instauração dessa lei no ano passado foi muito importante. Digamos, eu acho que crucial para que os familiares possam ter esse conforto, né? E sim, o profissional que faz a doulagem da morte, e sim, precisa de conhecimento, precisa de estudo. Não basta ser um bom ouvinte. Precisa passar por uma formação, até porque aquela base de autocuidado, ela só vai ser possível se eu sei, né? Se eu troco, se eu busco informações com pessoas que possam me nutrir do que vai acontecer, quais são as possibilidades de acontecimento e de experiências de um processo como esse. Você mencionou, né, desses cuidados, Helene, e recentemente eu li um livro que é ótimo para esse momento que nós estamos passando, que é A Beira do Abismo, de Joan Halifax. E ela traz para nós sobre a empatia. E ela coloca algo muito interessante que até então eu não conhecia, que é a empatia física, no caso, a empatia emocional e a empatia cognitiva, que é aquela onde a gente se coloca no lugar do outro. Mas para mim, o que foi assim uma surpresa foi a empatia física, que é no caso desse acolhedor, dessa doula, né, que cuida. Você diria que se ela não se cuidar, o que ela passa, se não olhar para ela, dar a pausa necessária que ela precisa entre um processo e outro, a gente poderia dizer que ocorre um burnout, que fala, né, nesse caso? Com certeza, Adri. E é muito interessante que ela traz 3 âmbitos: cognitivo, emocional e físico. Se a gente pensar pela antroposofia, isso estaria dividido pelos âmbitos do pensar, do sentir e do querer, da ação. E quando a gente vive dissonância desses aspectos, a gente adoece. Se a gente tem uma dissonância do pensar, do cognitivo,
a gente vai adoecer. Se a gente tem ou uma dissonância ou um foco único, se eu só foco no meu pensar, se eu só foco no meu sentir, se eu só foco na minha ação, os outros 3 âmbitos vão adoecendo aos poucos. Então, o processo de empatia, e eu sei que você vai concordar comigo, e a gente tem que tirar dessa outra palavra que eu vou dizer, as imagens e as fantasias religiosas, porque essa palavra não está conectada neste âmbito, né? O processo de empatia, ele tem que evoluir para um processo compassivo, para um processo de compaixão, né? Onde eu não mais estou no lugar do outro, mas eu posso caminhar ao lado do outro. E isso faz com que eu adoeça menos. Perfeito, obrigada. E é importante, sabe, Roberta, e digo isso como pessoa, como pessoa física e também como psicanalista, que é a minha profissão. É impossível se colocar no lugar do outro. O que a gente faz, a gente introjeta o outro. A gente traz o outro para dentro e não entra no outro. Gosto muito disso. E introjetar o outro significa introjetar o aspecto do outro que é possível para mim introjetar. Não é o outro inteiro, não é a situação inteira. Isso me traz adoecimento, porque quando a gente faz esse processo de introjeção, geralmente ele está conectado com os nossos desejos, com os nossos medos, com uma série de aspectos disfuncionais da nossa psique. Uhum. É aí que adoecemos. É aí que adoecemos. A Muito empatia, interessante. a empatia ela é extremamente necessária, mas ela é um primeiro passo. Né? Um primeiro passo para que a gente abra o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações para enxergar o outro, para que a gente dê esse próximo passo, e para dar esse próximo passo a gente tem que estar como testemunha do outro. E aí a gente pode caminhar junto. Helene, no caso da dolagem, né, do fim da vida, como que eu poderia, então, atuar com essa empatia? Primeiro, se cuidando. Cuidando do seu âmbito psíquico, físico e emocional. E lembrando que você está a serviço do outro, colocando o outro no lugar do outro, dando lugar ao outro. Observando, escutando, silenciando mais do que falando. Aí essa empatia... Oh, desculpa, Helene, pode continuar. Então essa empatia é uma empatia verdadeira. Ela não é uma introjeção. Acho Adri, que... Não sei o que você acha, Adri. A gente age assim nos grupos de acolhimento? Como você sente assim, empaticamente nos grupos? É interessante porque muitas vezes a gente acolhe, né? Vem o acolhido, transborda ali todo o seu sentir e naquele momento vem um acolhedor e faz o seu acolhimento. Muitas vezes a gente fica ansioso, eu confesso que eu fico, né? Pela resposta, né, imediata do acolhido, se aquele acolhimento correspondeu à necessidade dele daquele momento. E é exatamente isso. Às vezes a gente não precisa dar resposta imediatamente. Esse silêncio é importante. O silêncio é importante para ele assimilar o que foi dito para ele. Né? Porque se de repente ele fala imediatamente, talvez não seja o que ele queria dizer. Né? Então, a gente tem que aprender exatamente essa pausa. Né? Essa pausa do silêncio e respeitar. Né? Que muitas vezes nós não vamos ter a resposta que a gente quer daquele acolhimento que a gente fez naquele momento. Isso é muito importante. Isso eu aprendi nesse caminho. É um exercício diário, né? É um exercício diário.
Nós estamos Sim. chegando ao fim desse nosso primeiro episódio, porque a Helene e a Adriana têm tanta coisa para trazer para a gente, que eu resolvi dividir em 2 episódios para não ficar muito extenso para vocês escutarem, para vocês acompanharem direitinho. E nós vamos fazer um outro episódio para a semana que vem, que vai falar sobre a dinâmica da arte na doulagem do fim da vida. Estaremos com vocês novamente. Eu gostaria que vocês se despedissem e nos vemos, né, no sábado que vem. Tchau, Roberta. Tchau, Adri. Obrigada. Obrigada. Eu só vou deixar uma frase aqui de uma pessoa que eu gosto muito, que é de Fernando Pessoa. A morte é apenas não ser visto. A morte é a curva da estrada. Fechamos com chave de ouro. Um beijo, meninas. Beijo, Tchau. obrigada.